Oi, gente! Hoje eu quero contar a minha história para vocês. Muitos já conhecem, mas aqueles que estão chegando agora eu acho importante saberem. Aos 10 anos de idade, eu optei, por ser psicóloga. Por quê? Porque eu vi um menino ou menina, eu não lembro o gênero, que sofria muito por haver, ele tinha perdido a mãe. E ele estava até ficando sem falar, sem conversar. E naquele momento eu fiz uma promessa a mim mesma, que quando eu crescesse, eu iria cuidar de crianças que tinham aquele olhar triste. Contudo, no início da minha vida no consultório, eu recebia muitos adultos. Hoje, a demanda muito grande que tem surgido é são de crianças. Mas eu queria entender no início por que apareciam tantos adultos, onde estavam aquelas crianças. Até que durante um atendimento, eu vi o olhar daquela criança, de anos atrás, aquela criança que estava totalmente acabada, arrasada pela perda da mãe, no olhar de um adulto. E aí eu percebi que muitos adultos, 99% deles, trazem dentro de si essa criança interior ferida que se manifesta hoje nos nossos comportamentos de adultos. Mas como isso se dá, afinal? Gente, o que acontece? A criança, ela não tem o córtex frontal formado, está sendo formado. E o córtex frontal, ele é responsável, é uma área cerebral que é responsável por nós racionalizarmos, abstrairmos, pelo nosso comportamento mais assertivo, pela forma mesmo de conseguirmos chegar em soluções, a busca, enfim. É uma área muito nobre do nosso cérebro justamente por essas questões, pelo nosso comportamento. O nosso comportamento de uma forma mais assertiva, de uma forma mais racional, o emocional equilibrado. Então, o córtex é extremamente importante no nosso cérebro. Contudo, tem um tempo para ele ser realmente, ele terminar de ser formado, né? Ele começa a ser formado na infância e termina por volta dos 20 anos de idade. Hoje, tem alguns estudos que falam que é entre os 20 e os 25 anos. Então, é a última parte do cérebro realmente a ser formada. E a criança, não tendo essa parte ainda formada, ela não consegue racionalizar, abstrair, ela está aprendendo a ter o controle das emoções. A criança geralmente é 8 ou 80, tudo para ela é muito intenso. E a criança é egocêntrica. Todas as crianças, todas nós também, quando fomos crianças, quando éramos crianças, éramos também egocêntricos, tá, gente? Então, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Então, o que acontece? Lá na infância, a criança acha que tudo é culpa dela, tudo gira em torno dela, então tudo também é culpa e responsabilidade dela. E aí, tudo que acontece, tudo que ela percebe, tudo que vem, é culpa dela. Tudo aquilo que ela escuta. Então, vamos supor que a criança, ela foi criada, porque às vezes ela é criada simplesmente, eu falo que criar é muito fácil. Você criar uma planta, você criar um animal, é diferente de cuidar, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Criar é alimentar. Criou, cresceu. Mas o cuidado, geralmente, ele não está junto com a criação, não. E muitos pais, muitos cuidadores, porque nem sempre quem cuidou das crianças foram os pais, não estão preparados, porque eles também estão doentes muitas vezes. A gente sabe hoje que para ser pai e mãe não tem que ter nenhum atestado de sanidade mental. Tem simplesmente que ter os órgãos saudáveis para gerir, né, para gestar uma criança ali. Na verdade, para ter a gestação, a mulher precisa e o homem também precisam estarem aptos a isso. Mas atestado de saúde mental não é necessário. Eu acho que devia ser, viu? Sinceramente falando, eu acho sim, que antes de sermos pais, antes de sermos mães, antes de pensarmos em colocar uma criança no mundo, nós devíamos sim buscar algumas informações, saber do nosso estado emocional, mas muitas vezes a criança vem até para suprir uma falta. Às vezes o relacionamento não está tão bom, e o que os pais fazem? Vamos ter um filho, como se ele fosse o salvador. Então a criança, às vezes, elas vêm com uma responsabilidade, e muitas vezes essa criança também vem de uma forma não esperada. Então, tudo isso é sentido pela criança. E às vezes, os pais, eles não tinham... Gente, nós não estamos aqui, primeiro, é importante falarmos isso, nós não estamos aqui para culpabilizar pai e mãe, de jeito nenhum. Hoje, nós somos responsáveis por nós, tá? Eles deram o melhor que eles tinham e tá tudo bem. Mas vamos supor que eles não tinham aquele afeto, aquele amor, eles eram extremamente autocríticos, eles eram extremamente pessoas que cobravam ou que puniam excessivamente. Porque educar não é punir. Educar é colocar limites com amor. Punição é outra coisa, tá?
E principalmente agressão física. Agressão física, gente, não educa ninguém. Ao contrário, somente maltrata. E isso é fato. Então, o que acontece? Às vezes a criança foi criada, quando nós nascemos já temos um ambiente ali nos esperando. Então, muitas vezes elas foram criadas, nós fomos essas crianças também que foram criadas num ambiente hostil, num ambiente no qual faltava amor, num ambiente inseguro, porque a criança tem que ter segurança. Quando a criança é totalmente dependente, não é? Quando a mãe ou o pai ou o cuidador vai dar um banho na criança, ele não dá só o banho, ele dá também um cuidado. Então, até a forma como ele dá esse banho, a forma como ele alimenta, isso vai interferir sim na nossa vida adulta. Porque a criança, ela sente tudo, ela internaliza tudo através dos 5 sentidos. Então, se nós fomos uma criança que não tínhamos amor, que não tínhamos afeto, que fomos criados num ambiente hostil, num ambiente de traições, num ambiente inseguro, em maior ou menor grau. Isso não quer dizer que, mas não tinha tanta traição, mas tinha. É em maior ou menor grau, viu, gente? Não tem graus mais altos e tem graus mais baixos. Isso em tudo na vida. Então, se a criança foi criada nesse ambiente complicado, hoje, com certeza, isso vai se manifestar na nossa vida adulta. Por quê? Porque são formados esquemas. O Jeffrey Young, ele chama de esquemas tudo aquilo que é repetido de forma intensa, sempre repetido para a criança se torna uma verdade, ou tudo aquilo que gera uma emoção, positiva ou negativa. Então, se gerou uma emoção, está lá guardadinho também e se manifesta. Vai tudo para o nosso inconsciente e se manifesta hoje na nossa vida adulta sem nós percebermos ou nos darmos conta de onde vem. Então, se temos crises excessivas de ciúme, se somos pessoas controladoras nos relacionamentos ou passivas demais, se temos dificuldades em falar não, se somos pessoas complicadas, as pessoas sempre falam, nossa, você é muito bom nisso, mas nesse setor você é péssimo. E somos péssimos em várias coisas, isso é normal, isso é natural. Mas nós temos que tratar. Nós podemos ser pessoas melhores para o nosso bem, porque isso nos faz mal. É necessário tratarmos tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos gera incômodo. Então é extremamente importante. Então, às vezes, no ambiente profissional, nós somos excelentes. Na vida pessoal, nós somos inseguros, medrosos. Às vezes, na vida pessoal, nós somos excelentes. E na vida profissional, somos extremamente inseguros, temos medo de falar em público. Às vezes, o relacionamento sempre começam e terminam da mesma forma. Isso tudo, gente, tem uma explicação. Isso tudo vem de encontro àquelas crenças que estão dentro de nós, que foram internalizadas e hoje se manifestam como verdade sem que a gente sequer perceba. E é interessante, né? Nós vamos em busca disso, porque se é uma verdade nossa, nós vamos em busca da nossa verdade, de forma inconsciente. Então, muitas vezes, nós não sabemos porque sempre escolhemos o mesmo perfil de parceiro, de parceira, porque sempre os nossos relacionamentos começam e terminam da mesma forma, porque ou o outro é ciumento demais, ou nós somos a pessoa ciumenta demais e vice-versa. Enfim, tudo que se manifesta hoje no nosso comportamento de adulto e tira o nosso chão, nos descontrola, tem o gatilho da nossa criança interior ferida, que são as manifestações do nosso inconsciente, que são essas memórias, esses conjuntos de memórias traumáticas, vamos dizer assim, que se internalizaram em nós como verdades. Muitas vezes a gente nem lembra de onde vem tudo isso, mas estão aí, se manifestando. Então hoje vamos perceber o que acontece em nossa vida que nos tira o chão. Tirou o chão? Nos desequilibrou? Tem manifestação da nossa criança interior ferida, sim. Vamos perceber, porque hoje somente nós podemos modificar esse contexto. O nosso intuito não é culpabilizar ninguém, porque muitas vezes, gente, hoje nós damos sequência nisso, nesse contexto familiar adoecido. Às vezes, mesmo que vocês não tenham filhos, isso se repete nas suas relações, nas suas amizades. Então, nós vamos dando continuidade, assim como nossos cuidadores deram continuidade a algo que vinha lá de trás. O intuito é que nós possamos perceber e modificar a partir de agora. Né? Tem uma frase muito interessante que fala, se não viemos de uma família emocionalmente saudável, nós temos que nos tornar pessoas saudáveis para criarmos uma família emocionalmente saudável. Então depende de nós fazermos essa diferença. Mesmo que você não queira ser pai, ser mãe, mas você tem a sua vida hoje com seu parceiro, com as pessoas, nós não vivemos sozinhos, nós sempre convivemos com alguém. E mesmo que nós tendemos, né, muitas vezes a nos afastarmos, a não querer
entrar em contato com as pessoas, porque isso também é manifestação da nossa criança interior ferida, o medo do abandono, o medo de ser rejeitado, o não confiar em ninguém. Então isso faz com que a gente se afaste, mas o tempo todo nós estamos convivendo. Vamos trabalhar essas questões, vamos perceber o que dentro de nós hoje se torna um problema na nossa vida, dentro do nosso comportamento, que se manifesta, que é algo problemático, porque cabe a nós modificarmos esse contexto. Só nós podemos fazer isso. E eu vou falando aqui nos vídeos desses 18 esquemas que são formados e que são extremamente problemáticos na nossa vida. Eu vou falar de cada um deles. Contudo, eu peço que vocês assistam, eu peço que vocês acompanhem. E o primeiro passo hoje é qual? É você perceber, até anotar, o que do seu comportamento hoje te gera algum transtorno, algum problema, alguma perda, enfim. Tudo do seu comportamento. Porque aí você vai conseguir identificar nesses 18 esquemas que eu vou falar aqui nos vídeos, quais são, da onde vem, qual é a raiz de tudo isso e como podemos tratar tudo isso para sermos pessoas ainda melhores, tá bem? Então anotem, eu peço que vocês, se esse vídeo fez sentido para vocês, acompanhem o canal, chamem outras pessoas para se inscreverem no canal, porque vocês podem ajudar muitas pessoas que sofrem, todos nós sofremos com isso, passem para outras pessoas também, e quanto mais pessoas conseguirmos atingir, melhor, gente. Vamos lembrar que todos nós sofremos, e o intuito aqui é que as pessoas possam reconhecer a origem dessas dores e tratá-las, tá bem? Então, nos encontramos no próximo vídeo, no qual eu vou falar dos esquemas. Vocês vão conseguir entender, vocês vão conseguir identificar e tratar, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.